E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que, na minha opinião, é bastante importante e que é pouco difundido entre os consumidores, que é o assunto do freio ABS. Então, hoje eu vou falar sobre o freio ABS, obviamente, mais direcionado para o mundo do motociclismo, que, na minha opinião, é um tipo de freio mais obrigatório ainda, simplesmente pela moto ser um veículo mais vulnerável às situações adversas, e quedas e acidentes e etc. Então, a maioria das pessoas já sabem, o ABS é um sistema de freio que não trava nunca, a roda nunca derrapa, independentemente da força aplicada no manejo de freio ou nos pedais. E tudo isso existe simplesmente porque é um projeto de freio controlado eletronicamente para otimizar o atrito, que é um princípio físico que a gente usa para acelerar e desacelerar um veículo, seja ele o carro, uma moto ou qualquer outra coisa. Então, seguindo as leis da física, nós temos dois tipos de atrito basicamente, que é o estático e o dinâmico. O atrito estático, ele é sempre um atrito mais forte. O atrito dinâmico, um atrito inferior. Então ele é mais fácil de ser vencido. Então, quando você vai empurrar uma estante na sua sala, ela está parada ali sem movimento justamente porque ela está sob a ação do atrito estático. Mesmo se essa estante estivesse numa descida, provavelmente ela não estaria se movimentando porque o atrito estático está ali segurando ela no lugar. E aí você vai empurrar essa estante, vai colocá-la de um canto para o outro. E assim que essa estante começa a se movimentar devido à força que você colocou, ela passa do atrito estático para o dinâmico. Então, assim que ela está se movimentando, ela é o atrito dinâmico. E observe que é mais difícil você tirar a estante do movimento do que manter ela em movimento depois. Justamente isso se dá porque o atrito estático, que é quando ela está parada, é mais forte do que o atrito dinâmico quando ela está em movimento. Outra coisa que é importante dizer, para facilitar a compreensão, é que o atrito estático, as superfícies que estão em contato, elas não estão se deslizando entre si, elas não estão se movendo entre si. Então, a estante parada no chão da sala, ela está em contato com o chão e eles não estão deslizando entre si. O atrito dinâmico, ambos estão o chão da estante, o pé da estante está em contato com o chão, mas ele está deslizando um sobre o outro. Então entra o atrito dinâmico aí. Quando a gente direciona esse conteúdo da física para uma roda, ou seja, uma moto ou um carro, talvez fique um pouco mais difícil compreender, mas o princípio não muda. Quando a moto está se movimentando sem derrapar, seja em aceleração ou em frenagem, ela está usando atrito estático. Eu sei que a roda está se movimentando, mas a base do pneu em contato com o asfalto não está deslizando um sobre o outro, estão simplesmente em contato, estão encostados e conforme a roda gira, muda a região que está em contato com o chão, mas o contato é sempre mantido, não há deslizamento. Quando você está em movimento e aplica o freio e essa roda trava, aí sim o pneu está deslizando em relação ao asfalto. Então, a moto em movimento sem derrapar ou freando sem a roda estar travada derrapando é o atrito estático. A rolagem normal da roda é o atrito estático. E quando você acelera saindo derrapando ou freia com a roda travada, há deslizamento do pneu com o asfalto, então entra o atrito dinâmico. Então, juntando tudo isso, o atrito estático é muito mais forte e o atrito dinâmico é bem mais fraco. Então, se a gente tem um sistema de freio que evita o travamento, significa que a gente está freando sempre 100% do momento usando o atrito estático. Porque se a roda não está travando, não há deslizamento. Então a gente permanece sempre no atrito estático. Então é para isso que serve o freio ABS. É um projeto criado de forma muito sábia para otimizar a capacidade de frenagem. Então é por isso que, se você tem vários vídeos na internet aí, por isso que o freio ABS evita acidentes.
por questões de que você diminui a metragem para você parar de uma certa velocidade. Então isso pode salvar aí de situações adversas. Além do que, quando você está utilizando um sistema de ABS e você está usando sempre o atrito estático, você consegue mudar o veículo de trajetória. Então, durante a frenagem de emergência bastante intensa e você no final quer mudar a trajetória, você consegue. Se você está sem o freio ABS e com as rodas travadas, na hora que você tentar mudar de trajetória, você não consegue, porque o atrito dinâmico ele não tem capacidade de mudar a massa do carro de posição, de lugar. Então o veículo continua andando para frente, mesmo com as rodas esterçadas, com você tentando virar. Então é um freio, sem dúvida, muito mais evoluído e melhor para a sua segurança. E aí eu quero comentar um outro princípio, que é um conteúdo que eu não vejo muito por aí. Na verdade, eu nunca vi alguém comentando sobre isso. Muitos de vocês que já me acompanham aí sabem que eu não sou mecânico, nada, sou apenas simpatizante do assunto. Mas profissionalmente eu sou fisioterapeuta e a minha especialidade é neurologia. Então eu trabalho bastante com a questão que é o tônus muscular. Por que eu estou falando de tudo isso? O nosso tônus muscular, ele é a tensão, simplesmente a tensão muscular. Então, para você entender, quando a gente está dormindo, a gente tem uma tensão muscular. Quando a gente está correndo de um assaltante que está com uma arma atrás de a gente está com outra tensão muscular. Então, isso é tônus. A variação de tônus acontece de forma automática e durante o dia aí há várias variações, entendeu? Dependendo da situação que você está no momento. Quando a gente está numa situação adversa no trânsito, independentemente se é carro, moto, ônibus, etc., quando a gente se assusta, naturalmente, neurologicamente, a gente tem esse aumento de tônus. E esse aumento de tônus associado à situação adversa, o que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente se assusta? É juntar no freio com a maior força que a gente tem. E esse controle, ele é automático, a gente não tem um controle consciente sobre isso. E isso influencia no quê? Quando a gente está numa situação adversa, a gente junta no freio com bastante força. E se a gente freia um freio com muita força e ele não tem ABS, ele vai travar. E aí vai acontecer tudo isso que a gente já conversou agora. Vai entrar o atrito dinâmico, que ele é menos poderoso, menos forte. E aí você vai ficar vulnerável à situação adversa que você está vivendo ali. Se você entra nessa mesma situação adversa e você junta nesse freio com toda a sua força, que é uma reação natural que todo mundo tem, não adianta, o sistema ABS ele vai entrar para você e vai controlar essa situação e vai frear de uma forma muito eficiente, certo? Então, esse tônus aumentado influencia muito na sua capacidade de consciência de você controlar a situação. Daí a gente ouve muito de pessoas que são experientes no mundo do motociclismo e que não gostam de ABS. Tudo bem, cada um tem a sua opinião, cada um gosta de ter o tipo de equipamento que gosta. Mas eu não concordo muito com os argumentos deles, porque assim, a maior dos argumentos são: se você sabe pilotar, se você tem experiência, você não precisa do freio ABS. Ok, isso tem até uma certa verdade embutida nesse tipo de argumento. Porque sim, um cara que tem experiência, que tem esse entendimento físico dos atritos e de que controlar ali a mão e o pé para não deixar a moto travar e as rodas travarem, etc., podem sim te tirar de várias situações adversas. Então tem pessoas que nunca tiveram freio ABS, que dirigem moto aí há 30 anos e que nunca caíram e etc. Então a sua capacidade de pilotagem influencia sim. Acontece que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não tem essa prática, e na moto não há muita tolerância. Uma mancada que você dá pode ser o fim da sua vida, pode ser uma lesão grave que você vai ter que conviver pro resto da sua vida.
Então eu acho que não poderia ter essa margem de erro, entendeu? Principalmente uma pessoa que está iniciando esse mundo do motociclismo, na minha opinião, é obrigatório o freio ABS, sem discussão nenhuma. Pessoal, só um adendo aí, só um extra, que eu quero comentar sobre a questão da hora do susto do tônus, né? Quando a gente se assusta, a primeira reação, o primeiro segundo, ele é inconsciente. O aumento do tônus e a sua reação de proteção, ela é inconsciente e todo mundo tem muito parecido, que é esse aumento de tônus. Você está no carro, você vai apertar o freio com muita força e você vai tentar se livrar da situação adversa. Logo depois entra a sua consciência e sua capacidade de compreender tudo isso que está acontecendo, e aí você vai tomar medidas conscientes conforme o conteúdo de conhecimento que você tem para sair da situação adversa. Então pessoas experientes podem sim se sair de situações adversas mesmo não tendo freio ABS, mas acontece que esse primeiro segundo, que é essa reação inconsciente, pode ser que ela já seja determinante para te causar um acidente, principalmente na moto. Então o primeiro segundo de uma roda travando, uma roda dianteira travando num asfalto molhado, você já vai com o rosto no chão na hora. Você não vai dar tempo do seu sistema consciente entrar e te tirar da situação, entendeu? Na maioria das vezes o ABS vai salvar mesmo uma pessoa muito experiente, beleza? A pessoa experiente, provavelmente numa situação adversa, com asfalto molhado e tal, ela não vai querer usar o freio dianteiro, porque se ele travar, ele sabe que ele vai cair, vai pôr a cara no chão. Então ele vai juntar mais no freio traseiro. Só que a gente sabe que o freio traseiro, ele não é muito eficiente. Quem para realmente a moto é o dianteiro. Então você perde tempo, entendeu? Você vai primeiro no traseiro, aí a sua consciência entra, aí você, não, vou apertar o dianteiro agora devagarzinho, depois que já passou o susto, né? Então você perde tempo, entendeu? Às vezes você não tem esse tempo e aí pode ser que cause um acidente. Agora entra outra coisa que eu quero contra-argumentar frente a isso. O sistema ABS, ele tem um sistema, ele tem sensores nas rodas que conseguem determinar quando a roda está prestes a travar ou travada. E assim que ele percebe isso, um sistema eletromagnético entra em funcionamento e pressiona as pastilhas de freio. Assim que o sensor percebe que está prestes a travar, ele solta, pressiona de novo, solta, pressiona de novo. Sempre que vai travar, o sistema solta e começa a pressionar e a frear de novo. Isso várias vezes por segundo. Então se você observa um freio ABS em funcionamento a olho nu, você não percebe nada, você simplesmente vê o carro ou moto parar. Quando você assiste isso em câmera lenta, você percebe que a roda dá diversos pequenos travamentos ali em um pequeno espaço de tempo. Então assim, não existe piloto nenhum no mundo que tenha a capacidade muscular do sistema motor, sistema neurológico, de apertar um freio, perceber que vai travar, soltar e apertar de novo. O piloto pode até fazer isso por experiência, ok, mas ele nunca vai fazer na mesma velocidade que um sistema ABS faria, porque é um sistema, é uma máquina feita para isso e que tem muito mais percepção da situação do que você que está em cima da moto. Então não adianta. Você pode pegar um piloto que tem 40 anos de experiência, pôr ele para frear numa pista molhada e fazer a aferição de metros ali, o sistema ABS vai parar mais rápido. Não adianta. Então assim, é por esses motivos que eu não concordo em você ter uma moto ou um carro que não tem ABS, porque realmente salva a sua vida, salva a sua pele em diversas situações onde você não consegue ter controle. Então, para resumir, sistema ABS evita o travamento, utiliza o atrito estático sempre, que é um atrito mais poderoso, um atrito mais forte, simplesmente por leis da física. Pilotos experientes sem ABS, ok, pode ser que nunca aconteça nada, mas há situações em que a gente não tem controle, independentemente da experiência que a gente tem,
às vezes a gente é colocado em situações no trânsito que a gente não consegue ter controle. E sem controle a gente se assusta, o tônus muscular aumenta e a gente vai apertar esse freio com muita força. E às vezes não vai dar tempo de você soltar esse freio e adquirir o controle de novo da moto e continuar em cima da moto sem cair. Principalmente numa situação de que a roda dianteira trava com asfalto molhado. É 1 segundo. A roda trava e você vai com o rosto no chão. Não adianta. Com ABS isso nunca vai acontecer. Não dá tempo da roda travar e te derrubar, independentemente da força que você coloca, certo? Então nunca abra mão do sistema ABS. Eu acho que deveria ser obrigatório o sistema ABS muito antes do que é nos carros. Então, para quem não sabe, de 2014 em diante os carros são obrigatórios saírem de fábrica com freio ABS. E na moto isso ainda não existe, o que é um negócio que para mim não faz sentido nenhum. Na moto que tinha que estar isso aí há muito tempo antes do carro, porque faz muito mais sentido ter isso na moto do que no carro, porque a moto é um veículo muito mais vulnerável, ok? Então, por favor, considere tudo isso que eu falei. Eu espero de coração que eu tenha te convencido de que o sistema ABS salva vidas, salva de situações. E escolha uma moto que tem o sistema ABS. Eu sei que custa muito mais caro, mas a sua vida vale muito mais do que isso, a sua saúde vale muito mais do que isso. Então pense bem, considere bem na hora de escolher o modelo de moto que você vai comprar e nunca abra mão do ABS. Muitos motoristas não gostam do ABS também, principalmente os mais experientes, porque a moto não fica 100% na sua mão, né? E quando você quer frear e se divertir, dar um cavalo de pau, derrapar, você não consegue nunca, porque o ABS não deixa. Então há motos que você consegue tirar isso, motos mais caras geralmente, né? Então você consegue ativar o ABS ou não. Aí por isso que muitos não têm, mas eu acho que não compensa, entendeu? Eu acho que o ABS tem que estar sempre ativo ali. Nada na vida é 100% perfeito, né? Sempre há pontos positivos e negativos. Acho que o ABS um ponto negativo do ABS é esse, que você não tem controle 100% da moto, mesmo quando você quer travar a roda, derrapar, seja por diversão, qualquer outro motivo aí de performance, piloto e etc. Então espero que tenha te convencido. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.